No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Olá, senhoras e senhores, é com muito prazer, muita emoção que estamos dando início a mais um programa Momento da Odontologia, pelo canal 32.1 Vale TV e também transmitido para todo o Brasil pelas redes sociais. Hoje o assunto em pauta é a especialidade da odontologia, odontopediatria. E para tirar as nossas dúvidas, esclarecer as dúvidas dos espectadores, nós convidamos duas jovens, brilhantes e competentes profissionais, professoras, doutora Paula Regina Ávila e a doutora Mariana Dalté, né, Mariana? Daltoé, desculpa. Não é comum o nome, né? Todo mundo erra, pode ficar tranquilo. A doutora Mariana é paulista, reside em Ribeirão Preto, e a doutora Paula é mineira, né, doutora? Mineira e reside em Uberaba, aquela terra maravilhosa. A doutora Paula é doutora em Ciências da Saúde, odontopediatria, pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP. É mestre em odontopediatria, também pela mesma instituição. É especialista em odontopediatria pela Unesp de Araraquara. É especialista em ortodontia pela ABO de Uberaba. É especialista também em atenção à saúde pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E tem curso de ortopedia funcional dos maxilares. A doutora Mariana Daltoé é doutora e mestre em ciências na área de concentração de odontopediatria da USP de Ribeirão Preto, é especialista em odontopediatria e radiologia odontológica e também imaginologia e aperfeiçoamento em pacientes portadores de necessidades especiais. Então, esse é um pequeno currículo dessas duas jovens ministradoras que têm um futuro brilhante pela frente na odontopediatria, na ortopedia, na ortodontia e assim por diante, né? Onde elas atacarem, a gente tem plena certeza de sucesso. E eu deixo aqui aberto para vocês, se quiserem fazer alguma consideração inicial, fiquem à vontade. Acho que primeiramente a gente gostaria de agradecer o convite, né, Mari, por estar aqui hoje com vocês, tendo a oportunidade de falar da especialidade que a gente mais gosta, né, de atuar, que é a odontopediatria. E também agradecer os elogios do professor, né? E assim, eu faço deles as minhas palavras, né? A gente acredita muito no que a gente faz, a gente gosta do que faz e tenta executar, estudando muito, porque a gente não pode parar, a odontologia realmente é muito dinâmica, as coisas mudam muito rápido, então acaba sendo uma educação continuada, né? E como a gente sempre fala, procurando sempre estar em constante aprimoramento. Sim, com certeza. Eu faço das palavras da Paula as minhas. Queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, falando sobre o que a gente mais gosta, né, passando informação. Eu acho que a odontopediatria, além da especialidade do atendimento em si, ela é muito isso, né? É ensinar, passar educação em saúde, né? Como prevenir lesões de cárie. Então, nós temos que passar essas informações para fazer com que a população entenda como prevenir e nós tenhamos uma saúde bucal, uma melhor saúde bucal de toda a população.
Muito obrigado. Eu desejo a todas muito sucesso mais uma vez e gostaria de passar a primeira pergunta, que é aquilo que a ideia do programa é perguntar assuntos relacionados àquilo que a população gostaria de saber, né? Para esclarecer, um serviço quase que de utilidade pública mesmo. Então, já que nós estamos começando do início, eu pergunto para as duas professoras do que trata a odontopediatria, o que é em si, como que a gente pode passar isso para o grande público, essa especialidade tão bonita da odontologia e tão difícil, né? Bonita e difícil. A atividade social da odontopediatria é muito grande, porque o campo de atuação também é muito amplo. A gente pode atuar desde a gestante, né, com a odontologia intrauterina, através de orientações que a gente pode passar para a gestante no sentido de uma alimentação saudável, de prevenções para que a criança, quando nascer, não tenha nenhum problema, e também orientações de amamentação. Então, o campo de atuação começa aí, intrauterino, na gestante, depois os bebês. Hoje em dia as pessoas têm falado muito da atuação do odontopediatra em relação à frenectomia lingual, né? A gente recebe bebês recém-nascidos, 4 dias, 12 dias, que às vezes têm dificuldade de amamentação e já precisam de intervenções do odontopediatra. Muitas vezes eles vêm encaminhados pela fonoaudióloga ou mesmo consultores de amamentação, quando se percebe alguma dificuldade e que essa dificuldade está limitada ao freio lingual da criança preso, né, naquele momento. Aí vai acompanhando toda a infância com prevenção, orientações preventivas, atuações preventivas, né, e também orientações em relação à prevenção de má oclusão, porque o odontopediatra já consegue vislumbrar isso na boca da criança assim que rompem os dentes, ou mesmo até antes, né? Dependendo de como os rodetes gengivais se encaixam, né? Agora também tem uma área muito legal da ortopedia, que a gente traz para o nosso campo da odontopediatria, que é a osteopatia para bebês, né? Em relação ao perímetro cefálico da criança, torcicolo congênito do recém-nascido. E aí a gente vai acompanhando o crescimento dessa criança, a troca dos dentes, até chegar na odontopediatria, que seria o atendimento do adolescente. Então, assim, é uma área de muita responsabilidade. A família está dentro desse contexto também, porque a gente atua na criança, mas como a Mari falou muito bem, é uma área muito educativa, então a família está dentro desse contexto em relação às orientações, a fazer com que essa atuação do odontopediatra seja efetiva, né, também no dia a dia da criança. Então, é tudo isso. A área é muito vasta, né? É muito vasto. Sim. É uma odontologia praticamente inteira, né? Voltada para essa área que começa na intrauterina, na fase intrauterina, que é muito importante isso hoje, né? A divulgação desse tipo de cuidado, né? Que a gestante deve ter, né? E chega até, acompanha a idade pediátrica médica ou não? Que a idade pediátrica médica é 12 anos, né? A criança até 12 anos é considerada como criança, né? E vai até a adolescência ou até quando vai o atendimento? Em relação à definição da odontopediatria, porque nos últimos estudos da Organização Mundial de Saúde, a odontopediatria ultrapassa os 20 anos de idade, né? Teoricamente, seria até os 14, mas o que acontece? Como os pacientes crescem com a atuação preventiva, a gente acaba tratando de adultos jovens que permanecem no nosso consultório, né? Assim, e mesmo pela afinidade, né? Forma-se um ciclo ali de amizade, inclusive, né? Um vínculo muito forte. Desse acolhimento que a gente começa tão cedo. Ótimo. Você já tratou de filhos de paciente seu? Pacientezinhos que eram pacientezinhos, hoje é papai ou mamãe? Netos, já. Eu falo que são meus netos. Você é muito jovem, bater neto. Professoras, conte para nós sobre as questões relacionadas ao flúor. Pode ou não usar, que tem essa celeuma do flúor, né? Tem alguns profissionais que são totalmente contra, outros nem tanto, outros são adeptos, né? Nós aqui em Barretos somos totalmente a favor e temos aqui, não canso de falar isso, Barretos é a segunda cidade do estado de São Paulo que teve suas águas fluoretadas. Primeiro foi Campinas,
na década de 60, 60 e pouco, e agora em 73, 72, se não me engano, Barretos. Então, existe assim aquela coisa, né? aquele mal-estar, pode ou não pode usar, é favorável, não é? Fala para nós sobre isso, para a gente deixar o público mais esclarecido sobre o flúor. Pode falar, Mari. Então, Mariana, na realidade, a gente vai conversando aqui. Pode me interromper a hora que você quiser. Para complementar, enfim. O flúor, ele é necessário na prevenção da doença cárie, né? Então, isso é fato. Hoje existe muita polêmica em torno do flúor, mas eu acho que é importante frisar que nenhuma desses argumentos que são levantados para pregar, né, o não uso do flúor, tanto em dentifrício quanto na água e etc., nenhuma desses argumentos é científico. Então, não existe estudo que comprove que esse flúor que nós temos no dia a dia, que foi fundamental para diminuir os índices de doença cárie, né? Então, nós temos isso comprovado quando fluoretou dentifrício, fluoretou a água de abastecimento, diminuiu muito a incidência e prevalência de doença cárie na população, muito nas crianças também, né? Aquela cárie da primeira infância, que a gente chamava de cárie precoce antigamente, né? Aquelas cáries rampantes, muito severas. Então, o flúor, ele é muito benéfico e ele é uma forma de atuação contra a doença cárie na saúde pública. Isso é muito importante. Mas, se por um acaso, e hoje nós temos que falar isso, né? Os familiares, eles têm uma escolha. Então, assim, tem famílias que podem optar por não utilizar o flúor, né? Mas não existe, repito, comprovadamente, na ciência, não existe nenhum trabalho que mostre que o flúor causa tudo isso que pregam que ele causa, tá? Mas se a família optar por não utilizar, é muito importante que ela tenha consciência de que as visitas ao dentista vão ter que ser mais frequentes, né? A monitorização da criança na escovação, a quantidade de escovação, né, durante os períodos, não só após a alimentação, né, mas após os lanches e durante o dia vai ter que ser mais frequente também, porque não terá essa ação do flúor. Como que o flúor age, né? Ele atua no equilíbrio de desmineralização e remineralização que a gente fala. E o que isso significa? A bactéria que causa cárie, ela desmineraliza o dente, então o dente perde mineral. Quando nós temos o flúor, né, o flúor vai atuar justamente nesse desequilíbrio do pH da boca e vai favorecer a remineralização desses minerais que o dente perdeu, né? E aí ele vai atuar não só voltando esses minerais para o dente, como formando uma reserva ali desses minerais para que não se tenha tanto risco a desenvolver lesão de cárie. Então, em poucas palavras, né, é assim que o flúor atua. Então, quando for optar por não utilizar, é muito importante que a família saiba da responsabilidade que ela terá, né, sobre isso. Então, quando a gente utiliza o flúor, às vezes pequenos deslizes, né? E a gente sabe que crianças pequenas, às vezes, e quem tem mais de um filho, às vezes tem essa dificuldade de acompanhar o tempo inteiro. Na escola é difícil acompanhar a escovação, né? Muitas vezes a criança fica com o babá ou com os avós. Então, pequenos deslizes, o flúor não vai estar lá para compensar. Então, só essa consciência que a família deve ter para poder fazer essa escolha. É impossível? Não é, mas é um risco. Seria o caso hoje, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, da vacina. Tem pais que não aceitam que os filhos sejam vacinados, como eles mesmos não se vacinam, né? Então, por conta e risco deles, não é isso? Porque Sim, aí tem que assumir a responsabilidade, né? O pai ou a mãe que não administra flúor para o filho, ou se a água da cidade é fluoretada, como a nossa de Barretos é. Bom, é fluoretado, o meu filho não vai usar flúor, então ele vai ter que tomar água mineral que não tenha flúor.
Porque várias marcas têm flúor. E a pessoa toma e nem sabe que tem, porque não lê o rótulo. É isso? Então fica assim, a critério de cada pessoa, né? É interessante, realmente. E ele causaria algum efeito, algum defeito no esmalte, em excesso, ou se faltar flúor, tem algum probleminha que pode acarretar no esmalte do dente? Então, a falta dele atuaria nesse desequilíbrio de desmineralização e remineralização, que a doutora Mariana comentou muito bem. Né? Então, seria um risco ficar sem o flúor, porque essa desbiose, né, que o biofilme vai causar no dente, provocando a desmineralização, vai ficar mais difícil de ser controlada. Né? Agora, o excesso de flúor no esmalte poderia causar fluorose, que são manchas na formação aquelas do esmalte. manchas no esmalte, que fica feio, assim. Isso, mas seria assim, uma atuação do excesso do flúor durante a formação desse esmalte, né? Hoje Só em dia enquanto o dente está formando, né? Sim, hoje em dia a gente ainda encontra manchas de fluorose, geralmente elas são generalizadas e muitas vezes são confundidas com outros defeitos de esmalte que são localizados, como a hipomineralização molar incisivo, né, que é mais localizada em incisivos e molares permanentes. A gente já consegue ver alguns achados de hipomineralização também nos dentes descidos, né, que seria a hipomineralização dos dentes descidos especificamente. Então, assim, tem muita confusão em relação aos defeitos de esmalte. Então, isso tem que ser muito bem, assim, conceituado, né? E muito bem entendido pelo profissional, porque às vezes qualquer mancha localizada... Também nem se confunda, né, no diagnóstico. Isso, o dentista desavisado vai diagnosticar como fluorose, nem sempre que a fluorose são estrias bem demarcadas, geralmente generalizados, ou em grupos de dentes que se formaram mais ou menos na mesma época, né? Então, tem que ter o conhecimento também de formação de esmalte, quando acontece a mineralização de cada parte da coroa, né, para poder fazer essas associações. Ok. Professoras, vamos para um rápido intervalo, já voltaremos. Aguardem. Estamos apresentando Momento da Odontologia. Você conhece o EquipoMaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnapos. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual. Muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Submaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnapos. Evoluir com confiança. A Gnatos é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil.
A Ginatos possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque, compre na Ginatos. Ginatos, evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Hoje o tema tratado é odontopediatria. E para isso nós convidamos duas experts no assunto, que são as professoras doutoras Paula Ávila, de Uberaba, Minas Gerais, e Mariana Daltoé, de Ribeirão Preto. Professoras, antes do intervalo nós estávamos falando sobre aqueles problemas relacionados ao flúor, né? Agora, existe algum outro defeito de esmalte? Quais são os mais comuns que nós encontramos hoje em dia nas nossas crianças? Além do problema do excesso ou falta do flúor, tem mais alguma coisa que influencia esses defeitos? Sim, bom, na realidade, a célula que produz o esmalte dentário, né, que a gente chama de ameloblasto, ela é muito sensível. Então, não só o flúor, como diversos outros fatores químicos, físicos, né, trauma, por exemplo, infecções, variação de temperatura, etc., pode causar alteração nessa célula no momento que ela estiver depositando, fazendo ali, fabricando o esmalte dentário. E aí, seria um defeito. Nós podemos ter isso, e aí nós podemos ter os defeitos de esmalte, né? Okay. A fluorose é um defeito, mas por conta do excesso do flúor, né? Mas como a doutora Paula já falou, hoje em dia é muito raro, né? Nós sabemos a quantia que é prejudicial e para se ter fluorose, a criança, no momento que está formando o dente, ela precisa ingerir ou pasta de dente, ou morar numa região que o flúor já tem naturalmente na água, né? Naturalmente. Então, assim, geralmente já se sabe as regiões que tem. Então, hoje não é muito difícil isso. Se a família se atentar com a quantia certa do dentifrício nas idades precoces, né, não vai ter problema de fluorose. Bom, o que nós temos de mais comum com relação a defeitos de esmalte? Nós temos vários, né, mas o que tem aparecido muito no consultório é a HMI, que é a hipomineralização molar incisiva. A gente tem visto muito, na realidade existe uma discussão de que não é que ela está aumentando, mas sim que agora nós sabemos diagnosticá-la. E o que é isso, né? Ele é um defeito qualitativo do esmalte, da qualidade desse esmalte. Então, esse esmalte ele é mais frágil, mais poroso. Quando o dente nasce, né, muitas vezes a gente nota manchas, opacidades demarcadas, a gente chama, então são manchas diferentes da fluorose, não são estrias, são manchas maiores, né, inteiras. E elas podem ser brancas, claras ou amarronzadas, amareladas. E, geralmente, quando o dente nasce, quando começa a entrar na oclusão, na mastigação, ter forças ali naquele dente, o que acontece? Esse dente se fratura pela qualidade prejudicada do esmalte. E aí, muitas vezes, os dentistas acabam confundindo com lesão de cárie. Mas, na realidade, é uma má formação, um defeito de esmalte que teve uma fratura pós-eruptiva, né? Então, esse dente ele precisa de cuidados específicos, é muito importante se os pais observarem manchas. E aonde ocorre esse defeito, né? Só para esclarecer, geralmente nos dentes da frente, nos incisivos e nos molares, os primeiros molares permanentes, que é aquele dente grandão que nasce primeiro lá no fundo, né? Então, assim, é muito importante os pais ficarem atentos, porque
se perceber qualquer sinal relacionado a isso, pode ser um defeito de esmalte. E aí esse dente precisa de cuidados específicos, né? E as restaurações são diferentes também, porque esse dente vai ter problema de adesão, ele não suporta restaurações convencionais. Então, tem todo um planejamento que deve ser feito para que a criança que a gente possa manter esses dentes saudáveis, assim, na medida do possível, saudáveis a maior quantia de tempo possível. Faria falta muito grande na boca, né? Na oclusão, não é isso? Sim. Uhum. Um trauma dentário, ele poderia então causar algum defeito? Um trauma? Ele poderia causar algum defeito? Os traumas dentários também podem causar. Então, assim, os traumas, eles podem causar tanto consequências no dente que foi traumatizado, Sim. Né? Então, por exemplo, se for uma dentição de leite, que são crianças menores, que são as que mais caem, né? Quedas da própria altura, não tem coordenação motora evoluída ainda. Então, bateu o dentinho. Pode ter consequências tanto na dentição, naquele dente, né, na dentição de leite, quanto na permanente que está se formando, porque o permanente ele está se formando lá enquanto ainda a criança tem os dentes descidos, que são os de leite. Okay. Então, podem acontecer várias coisas, inclusive manchas. Quando o trauma é mais severo, pode paralisar a formação do permanente. Aquele dente que ainda vai erupcionar, que ainda está lá dentro do alvéolo ainda. Exatamente, porque e que só vai, se não for acudido, vai perceber só quando erupcionar, né? Sim, então por isso que é muito importante, quando ocorre um trauma, né, procurar um dentista para avaliar, e aí todo aquele contexto, depende da idade da criança, da severidade do trauma, então tudo tem que ser avaliado. Um especialista, né? Um odontopediatra. Sim, porque ele que é capacitado para fazer esse acompanhamento, tanto na dentição decídua, quanto dos dentes permanentes jovens. Ok. E como conduzir a criança em caso de traumatismo dentário? Por exemplo, cita um exemplo, como fazer? Criança bateu o dente, teve lá uma anomalia qualquer, o que o cuidador, a mãe, a avó, o tio, sei lá quem, que está ali com aquela criança vai conduzir ela para que lado, como, o que fazer? Depende do nível do trauma que a criança teve, mas assim, eu falo que a primeira conduta é gelo, para poder parar o sangramento, uma medida caseira, né, que a gente sempre tem à mão, e entrar em contato com o dentista assim que possível, né? Lógico que alguns traumas tem um sangramento bem exacerbado, assustam mais, as pessoas procuram meio que imediatamente. Outros traumas as pessoas conseguem controlar esse sangramento, às vezes percebem que pode não ter havido uma fratura do dente, às vezes procuram um dentista só no dia seguinte, né? Então, assim, avaliar a dimensão do trauma. E se for um caso, por exemplo, que percebeu que houve uma fratura, uma mobilidade do dente, né? A criança está bem incomodada, não consegue comer, ou até em casos extremos, que o dente avulsiona, ele sai todo do alvéolo. Esses a gente tem que fazer uma consulta imediata, né? Procurar um atendimento de urgência. O mais rápido possível. Traumatismo dentário, um odontopediatra, o mais rápido possível, para ver a dimensão desse trauma, o que pode ser realizado. Dentes de leite, dentes descidos, geralmente não podem ser reimplantados, mas os permanentes, quanto mais rápido for a procura do atendimento, há chance de reimplantar esse elemento dentário e ter sucesso com aquele dente ali de maneira efetiva na boca. Então, professora, desculpa te interromper, mas eu acho muito interessante essa observação que eu vou fazer agora, principalmente as mães. O dente de leite, você acabou de dizer, ele não pode ser reimplantado. Mesmo assim, se acontecer um acidente, né, saiu o dentinho de leite inteiro, às vezes, né? Como pode sair um dente permanente? Da mesma maneira, não deixar de procurar um profissional, não é isso? Dente de leite, deixa para lá. Não é bem assim. Tem que ter o cuidado, né? Com certeza, ótima observação, porque dependendo de como ele evolucionou, a gente não sabe qual foi a trajetória que ele fez, se foi uma trajetória expulsiva, ou se ele intruiu, extruiu, ele pode ter afetado permanente em formação. Então, precisa radiografar essa criança,
precisa ver a dimensão desse trauma, pode ter tido fratura alveolar ao redor, Fazer uma avaliação total, né? Sim, é necessário fazer Inclusive avaliação. parte de tecidos, né? Da própria boca, com né? certeza. Que pode Muitas vezes acompanha ulcerações ferir, de precisar tecido de mole. sutura, Isso né? E mesmo. tudo mais, né? É lacerações que eu queria falar. Fala para nós As agora lacerações. um assunto que é assim, tipo, pouco falado e comenta, quando se comenta a boca pequena, que é o bruxismo. Já é, até o nome já é estranho, né? Bruxismo, né? O bruxismo, ele pode causar dor, desgaste dentário em crianças? Então, na criança é Em muito dentes, controverso, né? em crianças. Ele Porque a ocorre criança- nas crianças também? Sim, ocorre nas crianças e a gente tem visto cada vez mais, principalmente agora depois da pandemia, que eu falo que o grau de ansiedade geral aumentou muito, né? A queixa de dor na criança ela é mais rara, porque a criança tem uma maleabilidade muscular maior do que um adulto. Geralmente a queixa de bruxismo das crianças que a gente recebe vem dos pais que escutam barulho, se incomodam com aquele barulho durante a noite, né? E trazem a criança porque percebem isso. Geralmente é uma queixa externa, né? Dos pais que estão ao redor, não da criança mesmo. Ou a gente percebe sinais na boca da criança, marcas na língua, bochecha, Porque a né? própria, Ou desculpa às vezes interromper até de desgastes novo, dentários. a própria com criança fungo não sente, né? A própria criança não não. sente. Quem vai ver é quem está com a criança, né? Que cuida, E deixando que muito mora. claro que, ao contrário do que muita gente pensa, o bruxismo não tem tratamento, ele tem controle, porque ele é multifatorial. A causa dele não é dentária, a origem dele é no sistema nervoso central. Então, geralmente, a gente tem que investigar a causa. Pode estar relacionado com causas de personalidade, estresse, ansiedade, fatores respiratórios, fatores digestivos, né? Então, tem vários fatores. Em relação à higiene do sono desse paciente, que muitas crianças têm um sono bastante perturbado, né? O uso de telas que aumentou muito, né? Que acaba deixando o cérebro hiperexcitado, né? Então, a gente tem que pesquisar tudo isso. E Entendi. o uso de dispositivos interocruzais, que seriam as placas, né, que muita gente chama dessa forma, não é o que a gente pensa assim, a solução de todos os problemas, não é indicação para todos os casos. Alguns casos realmente vão precisar, mas a maioria deles às vezes não, né? Então a gente tem que fazer o controle necessário de maneira individualizada e não de maneira indiscriminada, achando que é o mesmo tratamento para todo mundo, porque não é. Entendi. Muito interessante. Para aquelas pessoas que não sabem, o que é o bruxismo? Assim, rapidamente, bem um linguajar bem popular, né? O O bruxismo que vem a seria ser o ranger. bruxismo? É o ranger de Ranger dentes, né? dos O dentes. movimento da mandíbula, isso, causando desgaste dos dentes, que gera aquele barulho. Só que ele pode ser dinâmico, quando eu escuto o barulho, tem essa movimentação da mandíbula, ou ele pode ser estático, que seria o apertamento, que a gente também chama de bruxismo em vigília, que é muito comum também hoje em dia. Tem Tanto em adulto pessoas, como em então, que apertam Sim, os maxilares e tem pessoas que atritam. isso mesmo. O apertamento, geralmente, é difícil de alguém saber, né, que está acontecendo, né? Sim, aham. Porque não tem Mas barulho, ele causa né? uma hiperatividade muscular que é muito interessante. Às vezes a gente consegue até observar a hiperatividade do músculo, né? Então, assim, tem que ter conhecimento de toda essa parte anatômica, né, também, que está lá Bem no conhecido, na né? faculdade, né? Bem E que a gente conhecido. às vezes deixa de lado. Então, tem que conhecer tudo isso, como os músculos atuam, né, como eles se relacionam, para entender todo esse envolvimento também. Sim. A minha próxima pergunta seria quais seriam as causas, mas praticamente você já falou, você já respondeu, né? As sim. causas do bruxismo, não é isso? Medidas de controle, teria algumas medidas que pode, alguma coisa paliativa ou Geralmente, quando a gente detecta alguma relação com problemas respiratórios, por exemplo, a gente faz um encaminhamento para o otorrino, para fazer o diagnóstico específico, né, do que sei. está acontecendo ali naquele momento, para que haja o controle desses fatores respiratórios. Tá. Hoje em dia, que nem eu falei dos dispositivos interocruzais, né, a gente também tem as práticas integrativas, que nos auxiliam muito nesse controle de bruxismo.
aromaterapia, homeopatia, né? Funciona muito essas práticas Todas também. essas práticas podem ajudar. Sim, com certeza. Que bom. Quer dizer, as medidas então são essas aí, né? Inclusive as integrativas. E já existe uma perspectiva na odontopediatria para o controle das doenças bucais em crianças? Já tem alguma coisa na pediatria para controlar as doenças bucais? Quais as medidas preventivas poderiam ser utilizadas? Eu até dei um sorriso aqui, que a gente fica vislumbrando o futuro, né, Mari? Eu acho que o futuro da odontopediatria vai ser cada vez mais bonito, né? Eu vou falar um pouquinho, mas eu vou deixar a Mari falar também. Hoje em dia a gente tem o futuro está no controle, né? Pois é, o futuro está no controle, sem dúvida. O futuro está no presente, na verdade, né? Mas a gente está muito respaldado de diagnóstico, de materiais bioativos, né? De pesquisas que não param, né? E que nos auxiliam muito na nossa prática diária clínica. Por isso que eu falo que ninguém pode parar de estudar, porque passou um pouquinho e já perdeu o bonde, né? A Mari, que está na área de imaginologia, então traz muita novidade para os cursos em relação aos recursos diagnósticos, têm ficado cada vez melhores, né, Mari? Sim, hoje em dia nós temos muitos recursos, né? A tecnologia nos proporciona, assim, muitas possibilidades. E em criança, né, nós temos algumas coisas que têm aparecido que são muito legais, né? Eu falo que daqui a pouco a gente não vai fazer mais a moldagem convencional, que é aquela massinha que já não põe está na boca. fazendo, né? E a criança tem náusea, é desconfortável, né? Fica aquela massinha até endurecer na boca. Então, isso já foi substituído pelo escaneamento intraoral, que a criança adora, ela vê a boca dela na TV, né? A boca sendo escaneada. Então, daqui a pouco, né, a gente nem vai mais lembrar que existia a massinha. Outra coisa que a gente tem que seja breve, muito, né? Por exemplo, sim, em breve. Nós temos câmeras intraorais, né? A fotografia hoje, ela tem uma resolução tão alta, tão boa, que às vezes, com a criança na cadeira, a gente não consegue fazer o diagnóstico tão preciso. Mas quando a gente fotografa e depois olha aquela imagem estática, a gente consegue ver a cor da mancha, delimitar a região da mancha, por exemplo, em caso de HMI, igual a gente estava comentando, né? Coisa que no momento, às vezes, a criança está agitada na cadeira e brincando e falando, e a gente não consegue ter um momento de parar e olhar e analisar isso. Então, nós temos essa possibilidade hoje em dia das fotos em alta resolução, né? Tanto de câmeras profissionais, né? Das documentações, quanto as câmeras intraorais, que também são excelentes e auxiliam muito. Temos também a tomografia, né? Que hoje não existe mais aquilo que a tomografia é uma dose muito alta de radiação, a criança não pode utilizar a tomografia, então isso não existe mais, já foi comprovado que a dose dos exames odontológicos, ela não é prejudicial, então a criança pode fazer sim, isso auxilia muito, em casos de trauma, supranumerários, lesões ósseas, né? Então, para o planejamento prognóstico, isso tudo traz uma complementação, né? Um fechamento fundamental. E é uma evolução muito saudável, né? Muito saudável e bem-vinda, né? Sim, com certeza. E nós temos muitas outras. Hoje nós temos aparelhos que auxiliam no diagnóstico de lesões de cárie, né? Aparelhos que avaliam a cor, que nós podemos acompanhar o manchamento. Então, o laser, que está aí também para ficar já faz um tempo e tem comprovação científica, muita comprovação. Atuações, né, em várias áreas. Sim, ele pode ser utilizado em lesões herpes, afta, pós-cirúrgico, hipersensibilidade. Isso, hipersensibilidade dentária. Paralisia. Dentes enrompendo, né? A área é muito grande, né? Vastíssima de ocupação, de uso, né? O óxido nitroso para, não sei se vocês usam lá a prova, né? Mas para as primeiras sessões, ou mesmo todas as sessões de crianças, né? Ajuda bastante, né? Em dolor. Então, são coisas confortáveis, né?
que está chegando A gente para sempre ficar. fala que toda criança merece ter um odontopediatra para chamar de seu. Com certeza, com Né? certeza. Porque os estudos estão cada vez mais avançados, né? E assim, acho que ter esse olhar específico, mais aguçado para a criança e para todas essas tecnologias em termos de Não, materiais e recursos e que a gente interessante, né? Interessante a criança ter prazer de procurar tem. Sim, o profissional ou a profissional que cuida dela, né? Que é aquilo que nós falamos no início. Forma-se um vínculo, né? E esse Com vínculo certeza. é ad eterno depois, não é isso? com certeza. Aí vai ser padrinho de casamento, padrinho dos filhos, e vai levando, vai levando. É verdade. É isso isso aí. mesmo. Vocês têm algum outro assunto relacionado ao nosso programa aqui de hoje que vocês gostariam de colocar, que nós, por um acaso, deixamos de falar, alguma coisa importante que ficou para trás ou está tudo bem? Acho que deu para a gente dar o nosso recado, né, Mário? Sim. Mas a gente Ótimo, vai tá deixar. bem? Na realidade, a odontopediatria ela é muito, muito ampla, né? Ela é uma especialidade que envolve todas as outras. Vastíssima. Sim, Não é? então a gente faz E o programa é endodontia, curtíssimo, então fica uma especialidade grande. É verdade. a gente faz endo, pério, né? Restauração dentística e cirurgia, tudo voltado para criança. É verdade. Então, tem muito assunto, mas É uma odontologia de adulto voltado para criança, né? Aí exatamente. está aparecendo agora, eu gostaria que vocês comentassem na tela sobre aquela imersão em odontopediatria que vocês vão promover na PCD, né? Aqui na PCD de Barretos, não é isso? Sim. Quer falar, doutora Paula, alguma coisa? Vai ser em maio. A gente vai ter o prazer de estar com vocês aí em Barretos, né? A Mariana, a professora Priscila também. Ah, que não vocês pode vão estar vir aqui hoje em com a três, gente na né? entrevista, mas que vai participar também conosco, né? Levando Sim. assuntos bem assim pertinentes, inovadores em relação à odontopediatria, que eu acho que vale a pena assim aproveitar essa E é imersão, uma né? imersão mesmo, né? 3 dias. Sim, isso. E a gente está à disposição de vocês, vai estar à disposição de vocês nesse dia, né? Levando as novidades para atualizar todo mundo, para chegar todo mundo depois na outra semana com um olhar diferente no consultório. Que bom, que bom. Desde já desejo sucesso, tá? Nesse evento científico. E as pessoas os colegas, né, aí já voltado para o cirurgião dentista, que tiverem interesse, procurar a PCD Regional de Barretos, é isso? Sim. 17-3322-9955, né? Tem mais alguma coisa? Querem divulgar mais algum evento de vocês? A OCA, né, Mari? OCA. As nossas lives. A OCA, tá aí. Na realidade, não é um evento específico, né? Sim. É uma iniciativa, é um projeto nosso. Na pandemia, eu e a Paula, a gente teve essa ideia de, nossa, como que a gente pode levar a odontologia mais facilmente para todo mundo, né? Porque a gente sempre fala isso, como a doutora Paula já falou no começo da entrevista, que a odontologia é uma coisa que não para, ela é dinâmica, ela está em constante aprimoramento. Então, assim nasceu a OCA, né? Quer falar um pouco sobre a OCA, Paula? Pode falar. OCA quer dizer odontologia em constante aprimoramento, é isso? Mas o Isso. nome surgiu bem da própria palavra, literalmente, né? De OCA, de acolhimento. E OCA lugar da de origem acolher. indígena. Isso mesmo. Aí a gente tem dentro da OCA os cursos presenciais, os cursos online, as mentorias, as lives que a gente faz dia de terça-feira no Instagram, né? Que a gente colocou o nome de OPA, que é Odontologia em Papo Aberto, né? Que a gente tem a oportunidade de receber grandes nomes, conversar sobre odontologia, tem sido muito agradável e um aprendizado muito bom para a gente também. Porque eu falo que quando a gente ensina, a gente cresce junto, né? A gente aprende também. E isso tem sido muito legal, muito válido na nossa vida profissional. E esse evento vai acontecer onde? Então, as Acontece lives acontecem no nosso Instagram. Pelas redes. No Instagram. Mas aí quem tiver Aí no Instagram, tem no Instagram. Sim, Tá, tô vendo agora. ali. Depois fica no YouTube também, mas Fica- no nosso fica Instagram tem o armazenado, link né? do YouTube. Sim, depois tem o Logo, link logo na vai estar no nossa ar o rede. nosso Tem site. Que bom. Vai estar no ar também o nosso site, onde a gente vai ter disponibilizado a nossa Tá agenda aparecendo de aí cursos, na né? tela, E também né? informações. Muito bom. Sim. Esse mesmo da Ótimo. tela. Mais alguma coisa?
Nossa, agradecer pelo convite, muito obrigada, viu? Nós, do Momento da Odontologia, que agradecemos a disponibilidade de vocês de estarem participando aqui conosco, trazendo um pouco de informação para a população sobre esses detalhes da especialidade tão bonita, né, tão vasta da odontologia, que é a odontopediatria. E a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite e espero outras vezes poder ter vocês aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, um bom retorno. Doutora Paula, não esquece de mandar um abração para minha querida colega Rita Loyola, minha colega de turma, querida amiga, tá? E retorne em paz, né? Cada um para sua casinha. E Deus abençoe a todos e até a próxima. Não deixem de assistir esse nosso programa domingo no Reprise, às 14 horas, aqui pela Vale TV e também para todo o Brasil nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus.